Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu resumiria esta passagem do Evangelho tão bonita que nós ouvimos hoje nas duas perguntas que o texto apresenta. Duas perguntas que fazem pensar. A pergunta de Jesus para os discípulos, antes de tudo. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Depois a pergunta que os discípulos fazem quando Jesus se manifesta e realiza a calmaria da tempestade. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Duas questões fundamentais. As duas interessam a nós, e uma resolve a outra. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Tendes medo exatamente porque não tendes fé. E o que é que resolve essa questão? Quem é este homem que está na barca? E talvez aí, em primeiro lugar, venha a questão da identidade de Jesus. E qual é a fé que nós temos nele? Ele não é um milagreiro, não é um mágico, não é uma pessoa que faz show. Esse que acalma o mar é o Filho de Deus. O Filho de Deus pisou a nossa terra. É nele que nós confiamos. As palavras que nós seguimos, nós as recebemos não como palavra de um ser humano muito inteligente, muito sábio, mas como palavras do Filho de Deus. Isso muda tudo. Se é ele, se é o Filho de Deus que está dentro da nossa barca, justifica a sua atitude. Então, isso também nos fala muito diretamente, porque, por um lado, os discípulos estavam apavorados. Então, a barca estava sendo coberta e os discípulos apavorados. No entanto, Jesus estava dormindo. Por que os discípulos estão apavorados? Por que Jesus está dormindo? Ou, em outras palavras, por que Jesus não teme a tempestade? Então, a questão da identidade de Jesus é uma das respostas. A outra das respostas, e a que mais nos interessa, é qual é a fé que nós temos nele. Se ele é o Filho de Deus, de fato, não existe razão para ter medo. Se o Filho de Deus pisou a nossa terra para nos salvar, para nos redimir, para nos acolher e ser o primogênito de todos que ressuscitam, qual é o motivo que pode nos levar a ter medo? O medo como aquela falta de esperança, como aquela falta de confiança, o medo como desespero, não o medo natural que nós temos a respeito da nossa sobrevivência aqui, da nossa preservação. Isso é o medo natural, isso ninguém nos tira
Este medo Jesus também teve. Mas o medo existencial. Então, as duas perguntas se apresentam a nós hoje como um convite para meditar. Pessoalmente, por que eu tenho medo? Que fé eu tenho? E a outra pergunta fundamental: quem é Jesus? Quem é Jesus pode ser a resposta. Eu diria, se ele não é o que nós acreditamos, nada mais a fazer do que ter medo, desesperar-se, não encontrar sentido mais em nada, apavorar-se mesmo. Mas se ele é quem nós acreditamos, então o medo perde sua razão de ser. Porque tudo mais perde a razão de ser, tudo mais que possa ser negativo, perde a razão de ser. Que estas perguntas possam ecoar pessoalmente para nós como um convite para vermos as tempestades da nossa vida, para vermos as nossas atitudes diante dessas tempestades, para podermos procurar lá no fundo que fé nós temos, que podem nos trazer tranquilidade, não depois que a tempestade foi acalmada. Os discípulos ficaram mais perplexos do que acalmados, mas que possa nos trazer a paz e a tranquilidade durante as tempestades. Rezemos. Ó Deus, que por vossa graça nos fizestes filhos da luz, concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.